Vamos orar nesse instante, pedindo a iluminação do Espírito Santo sobre as nossas vidas. Oremos. Santo e eterno Deus, nós te louvamos e te bendizemos, Senhor, porque nesta noite temos a oportunidade, ó Pai, de abrir a Tua Palavra e meditar sobre ela, Pai amado. Fala, ó Deus, aos nossos corações. Abra, ó Deus, pelo poder do Teu Santo Espírito, o nosso ouvido, a nossa mente e o nosso coração para a Tua Palavra. É o que nós pedimos em nome, por amor de Jesus. Amém. Amém. Nós vamos ter uma canção agora. Antes da mensagem, eu quero que você preste bastante atenção na letra. É uma canção antiga, bastante conhecida, do Vencedores por Cristo, um álbum antigo chamado Tanto Amor, faz parte de uma cantata, e ela foi feito um arranjo dela na década de 90 pelo João Alexandre. Então vamos ouvir com bastante atenção a letra dessa canção.
Mas sempre será como folha no vento, esperando o momento de cair. Você pode ter tudo aquilo que sonhar, mas nunca terá a paz que existe lá dentro. Comece então já pra poder comprar, porque essa paz só tem a pessoa que se encontra com Cristo. Que se encontra com Cristo. Que se encontra com Cristo. Abra sua Bíblia, Mateus, capítulo 11. Enquanto você localiza na sua Bíblia, eu quero aproveitar nesse instante para saudar os nossos visitantes. Eu não sei se, além do Tiago, está lá no último banco, que é meu padrinho de casamento, amigo de longuíssima data, um irmão em Cristo. Tiago, muito bom te ver aqui, uma surpresa muito boa ter você aqui nesse dia. Seja muito bem-vindo. Não sei se, além do Tiago, nós temos mais alguém nos visitando esta noite. Qual é o seu nome? Adenilson. Seja muito bem-vindo, Adenilson. Sinta-se à vontade no nosso meio. E que o Espírito Santo esteja contigo também essa noite. Seja muito bem-vindo. A igreja costuma saudar os visitantes, não é? Eu aprendi isso aí, hein? Estou chegando, mas eu estou sabendo. Como é que a gente diz aos nossos visitantes? Sejam bem-vindos em nome de Jesus. Amém. Amém. Mateus capítulo 11, versículos 28 a 30. Eu vou fazer essa leitura na nova versão transformadora. Você pode acompanhar na tradução que você tem aí nas suas mãos. Mateus 11, versículo 28 a 30. Venham a mim, todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Tomem sobre vocês o meu jugo. Deixem que eu lhes ensine, pois sou manso e humilde de coração, e encontrarão descanso para a alma. Meu jugo é fácil de carregar, e o fardo que lhes dou é leve. Você deve ter notado, se você pegou aí o boletim, que tem um tema na capa desse boletim, e o tema é alegria de viver. Passou o Natal, virada do ano, estamos aqui no primeiro domingo de janeiro, um mês em que boa parte das pessoas tiram férias, o pessoal da escola está de férias, é um tempo de relaxar, de aproveitar a vida. E em tempos assim, em dias assim, os planos e sonhos do ano novo, muitas vezes, fazem parte das nossas rodas de conversa. Até quem não está de férias, está no trabalho, volta e meia ouve lá, e aí, como é que vai ser o seu ano? O que você está planejando para esse ano? Isso faz parte da nossa rotina. E um dos sonhos que nos é apresentado, principalmente nos comerciais de televisões, de televisão e de novelas, também é o sonho de se aproveitar a vida. Quando pensávamos e meditávamos sobre a primeira série de mensagens que nós faríamos aqui na igreja do Tucuruvi, o tema de como se encarar a vida e vivê-la me veio ao coração. E em oração, em conversa com os amigos, surgiu então um tema: viver é viver com alegria. Assim, ao longo do mês de janeiro, nós vamos meditar sobre a alegria de viver. E nós vamos perceber como Deus quer que você e eu nos aproximemos dele e vivamos em comunhão e tenhamos uma vida de paz e uma vida de alegria. E é neste sentido que hoje nós vamos conversar sobre o tema Aproveite a Vida. É interessante porque quando conversava com o Michel sobre essa primeira mensagem e falávamos a respeito das músicas do louvor,
E eu disse ao Michel, vamos pensar numa música como tema dessa série. Quando o Michel me mandou a sugestão dessa música, eu falei assim, mas é em cima daquilo que nós queremos passar para a igreja nesse mês de janeiro, né? E nós vamos entender então hoje como o texto de Mateus 11 nos mostra a maneira de se aproveitar a vida. O texto que nós lemos é parte de uma oração de Jesus que inicia no versículo 25. E olha que interessante, o Evangelho de Mateus registra apenas 2 orações pessoais de Jesus. Essa aqui é a primeira. A segunda é a que ele faz no Getsemane. É uma oração bastante conhecida. Senhor, se possível, passa de mim este cálice, mas seja feita a tua vontade e não a minha. E neste mesmo Evangelho, então, lá no Getsemane, Jesus ora por um assunto pessoal. Essa primeira oração de Jesus, que começa aqui no versículo 25, ela possui 2 temas. Na primeira parte, Jesus agradece a Deus pela sabedoria que foi revelada aos pequenos e por Ele e o Pai serem um. Na segunda parte, que é o texto da nossa meditação, Jesus estende um convite a todos para que venham a Ele, porque Ele sabe qual é a vontade do Pai. Uma oração que aponta para o real sentido da vida. Andar com Jesus é andar com Deus. E o contexto em que Jesus faz esta oração é um contexto muito interessante. Mateus nos mostra, lá no início do capítulo 11, que Jesus havia pregado pelas cidades da região. Logo em seguida, João Batista envia mensageiros para saber se Jesus era de fato o Messias. E o próprio Jesus dá então aos mensageiros uma resposta e em seguida dá um testemunho sobre João Batista, dizendo que ele é aquele que haveria de preceder o Filho de Deus. Logo em seguida, Jesus passa a denunciar as cidades onde ele havia feito milagres, mas o povo não havia se arrependido. Isso está lá no versículo 20. E o contexto, portanto, desta oração de Jesus de agradecimento e de convite ao povo é um contexto de confrontação quanto à missão de Jesus. Um povo que estava cego pelos milagres e queria apenas o milagre e não o arrependimento. É neste contexto que Jesus convida: venham a mim, todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. É um comentarista alemão chamado Fritz Heinecker. Quando ele comenta esse texto, ele diz: este filho, equipado com todos os poderes, a quem tudo foi entregue, convoca agora para o vir. E este vir, no entanto, não é para todas as pessoas. Existe uma condicional que Jesus coloca aqui. É para aqueles que estão cansados e sobrecarregados. E aqui eu quero dar bastante atenção a essas 2 palavras. O termo grego que o evangelista usa aqui para cansado, o termo kapiontes, eu acho interessante a língua grega, porque a língua grega ela tem termos específicos para situações específicas. Quando a gente está cansado, geralmente a gente fala: nossa, eu estou cansado, eu estou exausto. São sinônimos, né? Eles costumam colocar termos específicos para situações específicas. E este termo utilizado aqui, kapiontes, é aquele cansaço de quem trabalhou o dia inteiro carregando peso e está com seu corpo exaurido. Sabe a turma que veio aqui terça e quarta-feira ficar carregando móvel lá para cima, para baixo, chegou no fim do dia, estava arrebentado, de cansado? É esse cansaço aí. É o cansaço do trabalho braçal. Já o termo grego que o evangelista usa aqui para sobrecarregados é o perfortimenoi. Quer dizer um cansaço de responsabilidade. Então é muito mais um cansaço que diz respeito ao nosso pensamento, às nossas preocupações, aquilo que a gente carrega na nossa mente. E o que o evangelista registra é que Jesus
convida aqueles que se encontram esmagados pelos que oprimem e pesam a mão sobre eles, quer no trabalho diário, quer em responsabilidades morais ou espirituais. E o convite a estes é para que eles se acheguem a Jesus, porque nele, em Jesus, eles vão encontrar descanso para a alma. E é olhando para o cansado e sobrecarregado que Cristo convida, que eu quero te convidar a olhar para a nossa realidade hoje e pensar como nós podemos aproveitar a vida. Para tal, eu quero propor primeiro olharmos para como a nossa sociedade nos mostra o que é aproveitar a vida. E depois nós vamos entender o que Jesus diz que é aproveitar a vida. Quando eu pensava nessa primeira mensagem e em como a sociedade nos mostra como aproveitar a vida, várias imagens me vieram à mente. Entre elas, a dos comerciais de banco. Você já reparou que tem alguns comerciais de bancos que, se a gente não prestar bastante atenção, parece que não é comercial de banco? Eles nos mostram histórias e sonhos que se realizam. Tem também aqueles comerciais que nos mostram que você pode realizar o que você quiser e que tudo está nas suas mãos. Dentre tantos comerciais, eu quero destacar um que com certeza você já deve ter assistido, passa bastante na televisão, que é um comercial do Banco Itaú. No final do ano, um comercial para a campanha Leia para uma Criança. Nele, uma mulher astronauta está a caminho do foguete. E a tomada que é feita dá claramente a entender que ela é a chefe da missão. E enquanto ela está ali colocando aquela vestimenta espacial e caminhando, o comercial vai mostrando flashbacks da infância dela. Dela no colo do pai, olhando a lua cheia, né? Ela faz um binóculo assim com a mão, e ela vê a lua cheia. Ela pedindo para a mãe ler para ela mais uma vez o livro de astronauta, e aí a mãe está no telefone, né? Chega para lá na filha, depois ela volta lá e lê com a filha a história. E o comercial de 2 minutos termina com aquele foguete decolando, ela como chefe da missão, comandando aquela viagem à lua, e o sonho dela se realizando. Quem não está muito atento e se deixa envolver pela história, pode acabar acontecendo o que aconteceu comigo quando eu vi pela primeira vez esse comercial. Eu estava em lágrimas no final. Eu olhava assim e falava, meu Deus, que história linda! Mas aí dá aquele clique e você fala assim, epa, é um comercial de banco. O que existe por trás disso tudo? O que o banco quer ao incentivar a leitura para uma criança? E não há nada de errado isso, nós devemos ler para os nossos filhos, para os nossos netos. Mas o que o banco está transmitindo ali de mensagem? Que aquilo que você sonha e aquilo que você quer, você pode realizar. Outra imagem que me veio à mente, enquanto eu pensava no conceito de aproveitar a vida que a nossa sociedade apresenta, é o das novelas. Eu não vou dizer aqui para vocês assistir ou não assistir novela, né? Não se preocupe com isso. Uma decisão sua. Eu apenas quero destacar um aspecto que é recorrente em quase todas as novelas, e que é uma mensagem que é passada há anos pelas tramas televisivas. Você já reparou como o enredo das novelas nos convidam a viver de maneira a realizar os nossos desejos e prazeres? Sempre tem uma novela, não importa se é de época, do que é, sempre tem um casal que se separa porque um dos dois se apaixona perdidamente por alguém e ele resolve simplesmente acabar com a família. E aí o outro cônjuge é pintado como a pior espécie da humanidade e ele é pintado como o mocinho ou a mocinha da história. E isso acontece de maneira recorrente nas histórias das novelas. Se nós pudéssemos sintetizar o conceito de aproveitar a vida que a sociedade nos apresenta em tantos meios de comunicação,
é o da satisfação pessoal. É aí que a música que nós ouvimos há pouco se encaixa muito bem. Quando você vê os comerciais, as produções artísticas, principalmente para a grande massa, o que nós temos é a satisfação pessoal colocada como objetivo maior da vida. O importante é ser feliz. O importante é você desenvolver a sua vida, de maneira a satisfazer os seus desejos. E numa primeira análise, não tem nada de errado nisso, né? Não tem nada de errado nisso, em você querer ser feliz. Você não condenaria alguém que deseje realizar o sonho, por exemplo, de uma casa própria, de concluir uma faculdade, de uma boa educação para os filhos. Só que quando nós não realizamos os nossos desejos, e a nossa vida está fundamentada na realização dos desejos, fica a frustração. E quando nós realizamos o nosso desejo, passado um tempo, vem um certo vazio, que é preenchido por outros desejos. Há um vazio na alma. Um desejo insaciável de satisfação que não encontra resposta e que se torna um fardo a ponto de nos sobrecarregar. Nunca o que se tem é o bastante. O problema está no fato de que os desejos do nosso coração nem sempre são o que Deus nos mostra o que é viver. Então nós precisamos saber o que é aproveitar a vida de verdade. E a resposta para isso está no nosso texto. E nós vamos voltar para ele agora. Venham a mim todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Eu acho interessante porque a cena que antecede a oração de Jesus é uma cena de fracasso. É uma cena de fracasso. Jesus saiu pelas cidades, fazendo milagres, anunciando o Evangelho, e o povo não se arrependeu. O povo quer o milagre, não quer o arrependimento. Diante daquilo que Jesus estava se propondo a fazer, é uma visão de fracasso. É uma visão de fracasso. No entanto, o fracasso não é impeditivo para Jesus seguir a sua missão. Muito pelo contrário, ele continua. E diante da inimizade e rejeição daqueles que só querem o milagre, e veja bem como é interessante, quando você deseja muito um milagre, você tem que tomar cuidado para que este milagre que você está desejando não seja algo para a sua satisfação pessoal. Milagres não são feitos para a satisfação pessoal, são feitos para a glória de Deus. É diferente. Então, diante destes que rejeitaram a Jesus e que só querem a satisfação pessoal, Jesus convida, em alto e bom som: venham, eu tenho o descanso que vocês precisam. Vocês só querem saber do milagre, mas eu tenho o descanso para a tua alma. Eu tenho descanso para você. E quem eram estes cansados e sobrecarregados a que Jesus faz referência? Eram justamente os que sofriam nas mãos do sistema religioso da época. Eram os que, por conta da lei e de uma leitura equivocada da lei e dos profetas, precisavam cumprir aquilo que o próprio Mateus fala no capítulo 23, versículo 4. Mateus chama de exigências insuportáveis, dadas por aqueles que não movem sequer um dedo para aliviar os fardos. Esse é aquele texto que Jesus fala assim: vocês impõem fardos pesados na costa do povo apenas para poder alongar os seus filactérios, né? Aquela corda que o fariseu carregava, né? E quando nós falamos de sistema religioso no primeiro século, este sistema não está desassociado do sistema social. O sistema religioso regia a vida social do primeiro século, apesar do Império Romano estar ali.
E o que Jesus está oferecendo a estes cansados e sobrecarregados, e também a nós hoje, é o descanso. Eles não vão ter mais que suportar os fardos das exigências legais e opressoras, e que são impossíveis de serem cumpridas. A liberdade que Jesus oferece é a de descansar nele, sem amarras, sem o penoso trabalho de cumprir regras inventadas. Como, no entanto, alcançar tal descanso por mérito próprio é impossível. Jamais o alcançaremos. Porque é pela graça que nós temos acesso a este descanso. É pela graça, não pelo meu esforço ou pela minha capacidade. Este descanso nos é dado. Ele não é obra humana, mas é um ato de Deus que nós recebemos como presente. Jesus então continua: tomem sobre vocês o meu jugo, deixem que eu lhes ensine, pois sou manso e humilde de coração, e encontrarão descanso para a alma. Meu jugo é fácil de carregar e o meu fardo que lhes dou é leve. Talvez você já tenha ouvido essa explicação mais de uma vez. Você sabe o que é um jugo? O jugo é aquela peça de madeira que você põe sobre o lombo do animal e por ele você amarra a carroça ou o arado. O jugo serve para não machucar o animal, por incrível que pareça. Porque a outra forma de você amarrar seria na correia direto na carne do bicho. E aí quando ele começasse a puxar, o que ia acontecer na carne dele? Rasgar, machucar. Então o jugo serve para preservar o animal, para que ele possa caminhar preservado. E o jugo que Jesus põe ao que quer segui-lo não é pesado. Pelo contrário, é leve. E o que isso significa? Isso significa que Jesus não nos dá uma lista de exigências a cumprir. Aliás, Ele não nos pede nada que nós não possamos fazer. Tudo que Ele nos pede, nós podemos fazer. E esta imagem do jugo no animal usada por Jesus nos sugere 4 verdades. A primeira delas é a de que o jugo existe para o trabalho. Quando o animal está descansando no curral, ele não está com um jugo sobre o lombo dele. E apenas de dizer isto, nós já podemos concluir que o cristão não existe para si mesmo, mas sim para o trabalho. Mas qual é o trabalho do cristão? É anunciar as boas novas de salvação a todos os povos. É para isto que nós fomos chamados. A segunda verdade é a de que o jugo alivia o pesado trabalho de se puxar uma carroça. Como nós já dissemos, se fosse amarrado direto no bicho, ele seria rasgado, machucado. Da mesma forma, o jugo que Jesus nos dá não nos fere, mas nos permite seguir adiante. A terceira verdade sobre o jugo é que o jugo direciona o animal na sua tarefa. Coloca ele no prumo, numa reta, numa direção. E no caso do cristão, ele é direcionado para o alvo pelo jugo. E se o cristão sai do caminho, o condutor que é Jesus faz o quê? Corrige, puxa de volta. E essa correção às vezes é um pouquinho dolorosa, né? Porque às vezes a gente é aquele animal meio bravo, né? Que resolve sair um pouquinho mais, aí tem que dar um cutucão mais forte para voltar. E a gente não tem que se rebelar, não. A gente tem que aceitar a correção que o Senhor nos dá, com alegria, com arrependimento. E a quarta e última verdade é que, via de regra, o jugo é duplo. Não é só uma pessoa sozinho carregando. Não é só um animal sozinho puxando o arado. Geralmente são 2. Não é só um animal sozinho puxando a carroça. Via de regra são 2. Nós não andamos sozinhos. Nós temos alguém do nosso lado, caminhando conosco. Nós não estamos sós. Jesus está conosco. O nosso irmão de fé aqui dessa comunidade caminha conosco. Fabiana falou acertadamente, o Espírito Santo é maravilhoso, né? Fabiana falou acertadamente durante o louvor que nós não estamos aqui à toa, né? Nós estamos aqui porque tem um propósito para isso. Né? Jesus não fez um sorteio falando assim, ó, você vai lá para a igreja do Tucuruvi, você vai lá para outra igreja tal. Não.
Ele nos trouxe para cá por algum propósito. E nós caminhamos como comunidade dessa maneira. Nós não estamos sós, nós estamos acompanhados. E Jesus coloca sobre nós um jugo suave, um jugo leve. E Ele nos convida a aprender dele. Ou seja, a ser o seu seguidor. E diz o mestre que ele é manso e humilde de coração. Essa palavra tem muito a ver com a aula da escola dominical de hoje de manhã. Quando nós falamos sobre a queda, sobre a condição de pecador do ser humano. Essas qualidades, manso e humilde, precisam ser vistas naqueles que são os discípulos de Jesus. Essas atitudes devem ser constantemente expressas e vistas na vida do cristão. Se nós somos discípulos de Jesus, seremos como Ele é. E Ele não usou máscaras. Ele não foi uma encenação de parecer humilde. A sua mansidão e a sua humildade eram frutos de uma atitude interior. Fazia parte da natureza dele. E isso se expressava exteriormente. Para dizer uma palavra talvez mais direta, a mansidão e a humildade dele não era de domingo à noite. Não era apenas durante a atividade da igreja. Não era apenas durante um momento específico. Mas era constante. E quando nós vivemos conforme a vontade de Deus, nós vivemos e experimentamos o descanso da alma. Descanso que é fruto do jugo suave de Jesus, que nos ensina a sermos mansos e humildes. Você quer descanso para a sua alma? Hoje, já, aproxime-se de Jesus. O grande contraste entre o que a sociedade nos diz, do que é aproveitar a vida, e o que Jesus nos diz que é aproveitar a vida, é justamente o descanso para a alma. Se você prestar bastante atenção no que nos é mostrado diariamente na televisão, na internet, nos jornais, na rádio, daquilo que é publicado nos livros que nós lemos, enfim, o que a sociedade e o mercado quer que a gente veja regularmente, o que você verá é que nunca você terá o bastante. Sempre vão querer que você tenha mais e mais. Não haverá saciedade para a sua alma. A busca pelo ideal de vida será um fardo a ser carregado e não mais um objetivo a ser alcançado. E nós chegamos então a uma síntese. É melhor encontrar desde já o descanso para a alma, sendo mansos e humildes, carregando o jugo que Jesus nos dá graciosamente, do que ser como folha do vento, esperando o momento de cair. Ou viver correndo atrás do nada. Viver correndo atrás do vento. Eu quero concluir essa mensagem desafiando você a aproveitar a vida. Há uma saída para os que vivem sem alento, sem paz, para aqueles cuja alma se encontra sobrecarregada de mágoa, rancor, ódio, para a vida que está cansada até os ossos de sofrer com a sua condição. E Jesus nessa noite está nos chamando, a cada um de nós, mude de vida, para você aprender o que é aproveitar a vida. E quando se fala de vida, o cristão deve ter a convicção de que só existe vida em Jesus. Fora de Jesus o caminho é de morte. Quantos de nós estamos apenas subvivendo? Não vivemos plenamente. Quantas pessoas você conhece no seu trabalho, na sua vizinhança, na sua escola, na sua faculdade, que se encontram acorrentadas a jugos pesadíssimos e desconhecem o jugo fácil de carregar que Jesus nos dá? A alegria de viver consiste em aproveitar a vida. E para tal, é preciso compreender que, como foi cantado antes da mensagem, você pode ter uma casa repleta de amigos, pode ter tudo o que puder comprar, andar conforme der na sua cabeça, mas você jamais terá a paz que somente Cristo pode dar. Se você quer aproveitar a vida, entenda, só há uma maneira de se aproveitar a vida, com aquele
que é o doador da vida, Cristo Jesus. Sem Cristo não se vive e, portanto, não há como aproveitar a vida. O descanso para a alma só existe naquele que é o doador da vida, que é Jesus. Você pode procurar em todos os cantos, você não vai achar. Você não comprará o descanso para a alma, que é um descanso renovador e revigorante, não apenas para a alma, mas para o corpo e para a mente. Alegria de viver. Como ter a alegria de viver? É aproveitando a vida com Jesus. Este é um grande desafio para nós, que estamos inseridos numa sociedade regida pela busca da satisfação pessoal baseada no dinheiro. E por falar em dinheiro, deve ter percebido que eu não falei muito do dinheiro hoje, né? Caberia até falar com esse tema, né? Mas é porque no próximo domingo nós vamos falar sobre dinheiro. E o tema da próxima mensagem é que o dinheiro não é tudo. Até lá, eu quero desafiar você a aproveitar nessa semana a reler este texto de Mateus 11. Nós estamos gravando a mensagem de hoje, o culto de hoje. A gente vai mandar o link para você poder assistir, ouvir novamente esta mensagem e meditar. E o meu desafio para você é que, ao meditar novamente nessas palavras que foram ditas aqui hoje, neste texto bíblico, meu desafio para você é que você tenha a coragem de orar pedindo a Deus aonde você tem negligenciado, aonde você não tem aproveitado a vida que Ele lhe dá. Peça que Ele lhe mostre. Peça no poder do Espírito Santo que Deus te mostre aonde você tem se distanciado do jugo do Mestre, mas principalmente como você pode crescer para a honra e glória de nosso Senhor Jesus Cristo. Que Deus assim nos abençoe.